Graças e paz, igreja. Como o Senhor é bom, né? Como Ele é bom. Glória a Jesus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Ser e fazer discípulos. A gente vem ouvindo desde de manhã o que significa discipular, que é um processo de ensino, né? Mas um processo de ensino de maneira bem específica, que é através da convivência entre um discípulo e um mestre. Então é preciso ter intimidade entre os dois para ver o processo de discipulado. E para não perder a linha, eu vou ler Mateus 28, 18, 20, que diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. A autoridade foi dada a Jesus. Então, se eu estou em Jesus, eu vou e faço discípulos. Só que para isso eu preciso ser um discípulo. Somente sendo discípulo eu posso fazer um discípulo. É por isso que ele nos disse que ele estaria conosco até o final dos tempos, porque eu preciso ter intimidade com o meu mestre para poder ser um discípulo. Eu preciso ser íntimo dele, preciso aprender dele. Como é que é isso na prática? Quais são as regras? Metodologia? Como é que eu faço isso? Não tem regra, não tem metodologia, mas Deus nos deu uma direção, nos deu uma base. Essa base foi dada por Jesus, né? E se a gente for lá em João 15, 5, a gente vai ver o seguinte, ele dizendo assim: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mais adiante um pouco, nos versículos 7 e 8, ele diz assim: mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, se eu permaneço em Jesus, eu consigo produzir frutos, porque sem Ele eu não faço nada. Eu dependo dEle para produzir alguma coisa, e tudo que eu produzo é para a glória dEle. E dessa forma Ele está me afirmando aqui que eu serei reconhecido como discípulo dele. E discípulo faz discípulo. Sabemos quais são as características do fruto do Espírito, mas duas delas me chamam a atenção: o amor e a fidelidade, porque representam duas características de Deus que me marcam. O amor de Deus por mim, que entregou seu Filho na cruz para me salvar. E a fidelidade dele, que nunca mudará. Eu hoje aprendi que ele pode se transformar, mas ele não muda, né? Será sempre fiel à sua palavra. E essa mesma palavra nos mostra algumas direções a mais sobre o discípulo. João 8, 31, 32 diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos.
Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se nós permanecermos fiéis aos ensinamentos de Jesus, e aí eu posso dizer aqui a sua palavra que nos liberta, seremos discípulos. E discípulo gera discípulo. Mas adiante, João 13, 34 e 35 diz assim: porque isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Se nós amarmos nossos irmãos como Jesus nos amou, nós seremos discípulos de Cristo. E discípulo faz discípulo. Mas aí você pode me perguntar, lá no começo você disse que discipulado é um processo que acontece entre o mestre e um discípulo. E para eu fazer discípulo eu preciso ser mestre então. E aí eu vou te responder, não. Por que não? Porque ninguém é mestre a não ser Jesus, né? E se eu não sou mestre, como que eu vou fazer discípulos? Eu vou fazer discípulo sendo discípulo do mestre. E aí é o exemplo. Eu vou ensinar ao meu irmão como é que é ser discípulo, né? Quer dizer que nós sempre seremos discípulos? Sim, sempre. É um processo de relacionamento com Jesus, e isso não vai mudar. Vamos voltar um pouquinho em Mateus 28, 18, 20 então, eu vou ler de novo. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A autoridade foi dada a Jesus. E por isso eu vou fazer discípulos, porque eu sou o Filho de Deus e sou irmão de Jesus. Logo eu tenho autoridade no nome dele para fazer discípulos. Mas como? De novo, ensinando os novos discípulos a obedecerem os ensinamentos de Deus, de Cristo, assim como eu obedeço. Puxa vida, hein? Como é que eu vou fazer isso? Porque meia horinha de bate-papo depois do culto não vai dar para fazer. Nós precisamos nos relacionar. Eu preciso ter comunhão com meu irmão. Eu preciso ter intimidade com ele. E só na intimidade do dia a dia eu vou poder mostrar como eu faço para ser discípulo de Jesus. Como eu trato a minha esposa, como eu trato meus filhos, como eu lido com situações difíceis que me irritam. Como eu sirvo o próximo. É a intimidade, a comunhão que me permite fazer discípulos. E terminando aqui, eu deixo uma reflexão para todos nós. Será que eu tenho sido um com Jesus? Será que eu tenho sido fiel a Ele? Será que eu tenho amado como Ele? Será que eu tenho sido discípulo de Jesus? Porque somente um discípulo de Jesus pode fazer outro discípulo de Jesus. E que a misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo, no seu amor, nos dê capacidade para sermos verdadeiramente discípulos dele e dessa forma fazermos discípulos para ele. Amém.